Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e criei este canal Podcast Os Notáveis para levar um pouco do nosso povo ao mundo, história do nosso povo. Hoje eu estou muito feliz, ao meu lado tem um convidado sensacional, uma história maravilhosa, tem muito a ver com a educação, com a escola, inclusive a Escola Mestra Bila. A gente vai falar muito sobre ela. Enfim, hoje nós vamos conhecer a história do Antônio Geraldo. Eu fiquei sabendo que ele tem um apelido de Tony Pequeno. Ele vai falar daqui a pouquinho por quê. Tony, eu vou pedir você, antes de você começar a contar a sua história, eu vou pedir você para pegar aqui, isso aqui são os versículos da Bíblia. Eu geralmente começo o meu programa, com a palavra de Deus, que acho que não existe nada melhor do que isso, né? Ter a direção de Deus. Vou pedir você para pegar um. Se tiver apagado, Tony, você pode pegar outro, porque tem alguns que estão um pouquinho apagados. Dá para ler? Isso aí tá visível? Tá bom? Tá, né? Então daqui a pouquinho você vai falar. E antes de conhecer a história do nosso amigo Tony, eu vou chamá-lo assim. Eu vou aqui agradecer os meus apoiadores e já então a história do nosso amigo Tony. Vamos lá. Quero agradecer aqui a Taiobras Baterias. É isso mesmo, gente. A Taiobras Baterias é o grupo, né? Centro Automotivo, grupo Taiobras. A máquina de vender barato trabalha para o conforto do seu carro. Só no grupo Taiobras você tem a solução para resolver todos os problemas do seu carro. Rua Josefina Palma 451, no centro. Fone Zap 99929-3602 e tem 3231-1365. Agradeço aí ao Osmar e toda a equipe da Taiobras Baterias. Agradeço também a Soma Estrutura para Eventos. A Soma é uma empresa que tem a seriedade e é capaz de atender os seus clientes com qualidade e profissionalismo. Soma Estruturas para Eventos. Vai realizar o seu evento? Contrate os serviços da Soma Estrutura para Eventos. Tudo o que o seu evento precisa, nós podemos oferecer. Fone Zap 99822-5479. 99822-5479. Obrigado aí, Rafael e toda a turma da Soma Estrutura para Eventos. Agradeço também a MG Telecom. Gente, qualidade, 100% fibra ótica, internet de verdade com Wi-Fi, instalação grátis, sem contrato de fidelidade, é MG Telecom. 99872-9866. MG Telecom, ali no centro da cidade, ali pertinho da rodoviária. Deixa eu agradecer aqui a Drogaria Barbosa. Drogaria Barbosa é a drogaria do Barbosinha. Medicamentos e perfumaria com o melhor preço da cidade, é claro. É na Rua Coronel Sansão, ali pertinho, ao lado da Prefeitura, na Drogaria Barbosa. 99207-9819, Drogaria Barbosa. Agradeço também Major Supermercados, está saindo aqui no fundo, Major Supermercados. Breve, a segunda loja em Montes Claros, hein? Tem novidade chegando aí do Major Supermercados. Aqui em Brasília de Minas, você encontra preço baixo, qualidade, ótimo atendimento, tem padaria com os melhores pães da cidade. É claro, Major Supermercados. Aqui em Brasília de Minas, no Alto Claro e no centro. Em Montes Claros, breve, a segunda loja do Major Supermercados. E por fim, agradeço aqui a Pilar Materiais de Construção e Pilar Tintas e Acabamentos. Pilar Tintas e Acabamentos, ali na Avenida Bias Fortes, 1200, 99955-5794 e 38-3495-1660. Olha, Pilar Materiais de Construção, em Mirabela e aqui em Brasília de Minas. Aqui em Brasília de Minas, na rodovia 202-769. E em Mirabela, na rua João Antônio, 549. E o fone Zap 999555794. Pilar Materiais de Construção e Pilar Tintas e Acabamentos. Deixa eu pegar também aqui um versículo aqui. Eu acredito que as vistas de Tony estão melhor do que as minhas. Mas vamos lá. Antes, Tony, de você contar a sua história, eu queria que você falasse o que Deus falou com você aí, primeiramente. Um ao outro ajudou, e ao outro companheiro disse: esforça-te. Olha, que legal, hein? Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém. Tony, eu quero agradecer
por você ter aceito aqui o convite. Inclusive, já quero dar os méritos aqui para a Sueli, a esposa do maestro Walter, ela que falou da sua história para mim, ela que fez a indicação, vamos dizer assim. E é claro que a sua história não poderia faltar aqui no podcast Os Notáveis. Muito obrigado, viu, Tony, por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você também. Tony, eu gostaria que você falasse da sua história, começasse falando das suas origens, é o que a gente sempre faz aqui no início, a pessoa já começa falando quem são os seus pais, como é que foi a sua infância, enfim, vamos, primeiramente, deixa eu te perguntar, você é brasiliense? Eu sou brasiliense. Quem são os seus pais? Meus pais, meu pai é baiano, Tá. de Lençóis, minha mãe é de Fernão Dias. Fernão Dias, distrito de Fernão Dias. Tony, Sueli falou comigo a respeito de algumas coisas que aconteceram na sua infância. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua infância, como é que foi a sua infância aqui em Brasília de Minas. Minha infância, meu pai, logo quando meu casou, né, ele teve 3 filhos, e desses 3 filhos, né, eu fui o primeiro, era um casal gêmeos, né, eu sou gêmeo, e só que minha mãe, na terceira gestação, ela veio a falecer, sabe? E meu pai, naquela época, era muito difícil para ele trabalhar, e aí ele acabou casando logo. E nós fomos morar em fazendas, né? Nós moramos em fazendas, e porque ele trabalhava, ele era vaqueiro, né? E ele não deixava a gente, porque ele tinha, como diz ele tinha prometido para minha mãe que não daria a gente para ninguém, né? Certo. E nós fomos... Apesar da sua mãe ter falecido, ele casou com outra pessoa, porém, tinha essa condição de estar com vocês, de não largar vocês. Não largar a gente, E aí nós fomos criados com minha madrasta, né? A madrasta era muito boa, ela não era das piores, né? Que o pessoal fala assim, madrasta é isso, né? Mas a nossa não era ruim assim. Mas a gente tinha dificuldades e às vezes eu era bem serelepe, né? Sabe, na época? Eu sei que eu era serelepe. Eu fazia coisa que ela me castigava. Era levado. Né? E às vezes ela me castigava. E era aí quando eu fugia para casa da mãe da Sueli. E eu tinha o quê? Eu tinha uns 5 anos, 6 anos de idade nessa época, né? Quando sua mãe faleceu? Você tinha quantos anos? 4 anos. Oi? 4 anos de idade. Era. 4 anos. Aí eu tinha 4 anos de idade quando mamãe faleceu. E aí era assim, né? Então, aí eu fui crescendo ali no Alto Claro, né? No bairro Alto Claro. E era um bairro, naquela época era um bairro bem pobre, né? O pessoal muito pobre. E às vezes eu precisava de dinheiro, né? Eu sempre fui muito batalhador, né? Eu queria ter meu dinheiro. Eu não queria precisar de ficar dependente de papai, né? Para estar pedindo ele dinheiro, para fazer as coisas. E aí a mãe de Sueli costurava. E aí eu falava com ela assim, se ela me paga, eu faço as barras das calças. Mas peraí, como é que você aprendeu a fazer essas barras da calça? Ela me ensinou, sabe? Ela me ensinou uma vez, e naquela época as máquinas não era máquina que fazia toda a parte... Sim. Detalhada, né? Detalhada igual são as máquinas, né? Aí o que eu fazia? Ela fazia ela costurava, passa a parte de linhar a vaca, como eles falavam antigamente, né? Era eu que fazia. Então, você ia pra lá, pra casa da mãe de Sueli, como é que ela chamava a mãe de Nelsina. Nelsina. E isso você tinha quantos anos? Aí eu já tinha uns 10 anos. Por aí, 10 aí anos, você fez uma proposta para ela. Que se ela te pagasse, você fazia as barras? Ela me pagava, né? E aí, às vezes, ela costurava para mim também, sabe? Tá. Era uma permuta, vamos dizer assim. Ela fazia minhas roupas para mim, minhas bermudas, fazia minhas calças, sabe? E eu ficava... Tinha dia que eu ficava o dia todo lá na casa dela, né? Então, era uma senhora, assim, que foi de um coração... franciscano, como dizem, né? Sim. Era muito boa, me ajudou muito, sabe? E eu queria o vínculo com ela assim como fosse uma segunda mãe para mim, né? E ela era foi uma pessoa muito boa assim para mim. Na época que eu mais precisei, ela me ajudou, sabe? Sim. Então, e naquela época também, o que acontecia? Esse trabalho era muito difícil, né? Difícil. E aí, o que aparecia, eu fazia, né? Eu ia para o campo de algodão, pegar algodão, depois da aula, sempre depois da aula, sabe? Eu não deixava... Você sempre preocupou com essa questão de estudar, né? E pai também não deixava, né? A gente tinha que estudar.
E aí, mas o horário que eu estava, que eu ficava sem fazer nada, eu ia, na época, os campos de algodões, era lá em Luiz Simões, né? Naquela época, lá no Cocal, sabe? Sim. Aí, a hora que eu não estava na escola, ou eu estava na casa da Nelcina, fazendo, né? As barras. Ou eu estava pegando algodão, sabe? Ô, Tony, você falou de que a sua infância, o pessoal morava lá no Alto Claro, que era um bairro pobre. Você chegou a passar necessidade? Você chegou a passar fome? Não. Passar fome nós nunca passamos, não. Mas era difícil, né? As coisas eram bem difíceis. Era bem difícil na época, né? Era bem difícil. E aí... Ainda complicou mais ainda assim. Eu falo no sentido assim, o bate que você teve de perder sua mãe. Você bem novo, né? Bem novo. Eu lembro de minha mãe, sabe, bem pouquinho. E o pessoal fala assim, você tinha 4 anos, 5 anos. Mas como eu era muito assim, muito ativo, eu lembro dela, ela brigando comigo para descer de um pé de urucum que tinha no quintal, sabe? Que eu subia no pé de urucum. Você tem essa lembrança? Eu lembro dela, ela pedindo para me descer. E aí, eu lembro um pouquinho dela, assim, sabe? E aí, então, ela era muito religiosa na época, ela era muito religiosa, né? Era de igreja, eu lembro, era do Sagrado Coração, minha mãe era muito religiosa, sabe? Que legal, isso é bom. Então, era uma mãe muito boa, assim, apesar de eu não ter convivido pouco tempo com ela, sabe? Mas era uma pessoa que se ela tivesse conseguido viver, né? Mais tempo, igual meu pai tem 91 anos. Seu pai... 91 anos. Olha que legal. Entendeu? Qual o nome do seu pai? Pedro. Sua mãe se chamava? Jordelina. Deixa eu te perguntar, você chegou a ser diretor do Mestra Bila? Sim. Mas antes disso, você trabalhou em outra escola? Antes, eu trabalhei... Logo quando eu fiz o ensino médio, eu terminei o ensino médio e fui trabalhar em Luislândia. Sabe? Trabalhei em Luislândia, dava aula mesmo eu sem ter o curso graduado de ciências biológicas, era a matéria que eu sempre gostei, e aí eu cheguei lá, fui trabalhar, dar aula de ciências biológicas com ensino médio. Você tem 2 formações, Tony? Tenho. Quais são? Eu sou em biologia e matemática. Olha que legal. Tem as pós-graduações, né, que em administração escolar e inspeção. Antes de você falar sobre o seu trabalho lá no Mestra Bila como diretor, eu gostaria que você falasse como que foi para você, uma criança humilde, estudar naquela época. Porque hoje é bem facilitado. Vamos dizer assim que o ônibus vai buscar o aluno na casa dele, leva até a escola, volta, não precisa andar. Mas naquela época sua, como é que era para estudar? Naquela época, tinha a escola João Beraldo, que era mais próximo para mim, do Alto Claro, né? E naquela época, o João Beraldo era uma seleção, era selecionado os alunos, né? Não era qualquer aluno que entrava no João Beraldo naquela época. Era tipo uma escola assim, que fosse uma escola, tipo uma escola particular. Sim. Você entendeu? Aí os alunos, ali era mais, como se disse, era o miolo de Brasília de Minas que estudaram no João Beraldo. Você lembra de algum professor seu nessa época? Lembro, sim. Quem? Lembro de Dona Iracema Veloso, que foi minha professora, Zilka, irmã de Tianá, G de Carlinho, foi minha professora de primeira série. Legal. Você sabe que eu estou te perguntando isso? É porque eu fui outro dia fazer entrevista com Ildete, não sei se você lembra dela. Ildete, ela falou que começou a dar aula com 14 anos, inclusive no João Beraldo, sabe? Ali próximo, onde é o PSF Central, que tinha Dona... Eu não lembro o nome da pessoa. Ela falou que alguém fez uma sala para ela dar aula. Mas naquela época era assim, era quem colocava os professores para dar aula eram os próprios diretores. Os diretores achavam que a pessoa tinha aptidão, ou tinha quarta, né? E acabavam colocando lá. E na minha época foi o seguinte, eu tinha a escola Mestra Bila que funcionava ali na rua, ali Durval. Inclusive, meus irmãos todos estudaram no Mestra Bila na época, sabe? Porque eles não gostavam do João Beraldo, mesmo por isso. Você entendeu? Que era selecionado. Né? Era. E aí, eu já estudei no Mestre João Beraldo. E quando eu fui para o João Beraldo, primeiro eles me colocaram na sala de aula, que era ali onde... Sabe aquelas casinhas que tem ali abaixo, perto ali de Alexandre, bem de lado, assim, naquela rua
Só que você desce ali indo Indo pro cinema? Indo pra Concha. Não, é ali de João Beraldo, não tem o João Beraldo. Ah, tá. Lá no João Beraldo não tem aquelas casinhas pequenininhas, umas baixinhas ali, depois ali perto de Alexandre, a casa de Alexandre. Sim. Inclusive foi lá que o Dete falou que tinha a escola. Eu estudei numa daquelas casinhas. Isso porque mesmo. a escola João Beraldo não dava para todos os alunos, era poucas suporte, salas, né? Era. E aí eu estudei naquela. Aí o que é que acontece? Eles me colocaram numa sala de Dona Lúcia. A Lúcia, ela me colocou. E eu era o melhor aluno da turma. Que legal. Eu senti que eu era o melhor. Eu sempre fui o melhor da turma, né? E um dia eu cheguei e eu ficava assim, aí eu observava. Aí eu observava lá dentro de João Beraldo, tinha a sala de Dona G de Carlinhos, tinha de outros professores. Eu lembro de Dona G de Carlinhos, sabe? Aí um dia eu cheguei lá na secretaria, ó, pra ver como eu era ousado. Eu era bem ousado, eu sempre fui ousado, sabe? Até, acho que foi por isso que eu sobressaí, né? Aí eu lembro que eu cheguei em Dona G. Eu cheguei lá na secretaria e naquela época eles falavam era gabinete, né? Não era igual a gente fala secretaria, era gabinete. Aí eu cheguei no gabinete, a mãe de Maris Flávio, trabalhava no gabinete, dona Elzira. Eu cheguei e falei, dona Elzira, eu precisava de ver a diretora. E naquela época, quem era diretora era Regina Helena, da mãe de Mana. Sim. Sabe? Sei. Aí Dona Regina. E era a Dona Regina que era a diretora. Aí eu cheguei e falei assim, Dona Regina, é o seguinte, eu não vou ficar vocês vão dar um jeito de me tirar daquela turma. Vocês vão me tirar daquela turma, porque eu não vou ficar naquela turma, eu fico esperando a turma acabar, né? Era bem lenta a turma. Sim, você estava bem à frente. E eu quero ir para a sala de Dona G. E ainda mais do que isso, sabe? E eu olhava assim, eu só via aluno. Aí eu falei assim, eu quero ir para a sala do Dona G. E aí acho que eles fizeram um teste comigo, né? Vou fazer um teste com eles. Se ele der conta de ficar lá na turma... Não, deixa ele lá. Aí eu fui para a sala da Dona G. Aí Dona G era assim, tudo que tinha na sala, de falar, de falar poesia. Ela me dava assim, amanhã eu quero isso aqui pronto, viu? Pra você decorar. Eu quero prontinho amanhã. Isso era bom para decorar? Era bom para decorar demais. E ela me dava, e eu chegava lá, e eu não sabia ler muito. Já tinha começado a aprender a ler, mas não sabia na primeira série, né? Sim. Como eu não tinha feito pré-escola, não tinha igual os outros colegas que eu tinha lá, não tinha feito pré-escola. Aí eu lia, mas não era igual, né? Mas eu era bom. A pré-escola que você fala é o prézinho? O prézinho. Que o pessoal fala? A prézinho. E aí eu fui para a escola, fui para a primeira série sem fazer pré-escola, né? E aí então, eu fiquei... Aí, com aquilo ali, eu sobressaí tanto na sala da Dona G que eu era o melhor da turma. Que legal. Sabe? Aí tinha Dona G, naquela época, Dona G fazia uns cartazes e o melhor aluno colocava o nome lá em cima. Sabe? Aí ela colocava meu nome lá em cima, que eu era o melhor. Eu tirava sempre total nas provas, né? Que legal, tá? E aí meus colegas... E eu não estudava em casa, porque eu não tinha quem suporta me estudar. Pai parece quase semi-analfabeto. Sim. Sabe? Minha madrasta também. E aí o que eu aprendi, o que eu sabia, o que eu aprendi na sala de aula com eles. E aí você não arrumou desculpa para não estudar. Para não estudar. Né, tipo assim, apesar das dificuldades, das barreiras, você sempre passou por cima das barreiras com a sua boa vontade, o esforço, né? Aí eu fiquei na sala aí eu fui para aí meus colegas era João Rafael, deixa eu te falar quem eram os meus colegas. João Rafael, Gilena, eu lembro, esses eram que mais a gente conversava. Nem Pescoço, Marquinhos Pescoço. Essa turma era a gente era essa turma, sabe? Minha turma. E aí meus colegas tinha uma irmã de Leda Clementino. Eu sei que a turma era muito, sabe assim... Muito boa, né? Muito boa. E eu sentava com o Ney Pescoço e Marquinhos. Ney hoje é o esposo de Mana. De Mana. É. Porque eu que dava suporte para eles dois, porque eles não eram muito... Tava meio devagar. Aí eu sentava para me ajudar eles. As cadeiras, era 3 pessoas na cadeira, aquelas cadeiras, aquelas mesas, sabe? Aí eu sentava... no meio, madeira. E eles do lado, um dando suporte pro outro. Sim. Sabe? Era eu dando suporte para um, dando suporte. O que eu aprendia, não aprendia, era assim, Dona G me colocar com eles para ajudar. E o que ela aprendia também, ele me ajudava, né? Era um dando suporte pro outro, era os 3. Um ajudando o outro. Era. E aí eu terminei o ensino, fiz a primeira série, fui para a segunda série. Na segunda série, minha professora foi a mulher de Zé Acácio, Dona Lia Acácio. Sabe? Na terceira série, sempre pegando as turmas primeiras.
sabe? Eu Entendi. sempre, a gente ia seguindo a turma. Uhum. Os colegas sempre eram os mesmos. Quase sempre os mesmos, né? Mudava algum, aqui e lá mudava um. E aí eu fui para a sala de Lia Cássio, dessa sala de Dona Lia Cássio, na terceira série eu fui para Dona Anésia, Anésinha de Botelho. Sim, sim. Na quarta série, eu fiquei uma época, fiquei com Dona Iracema um tempo, depois eles me passaram para a sala de Zilca. Zilca era irmã de Tia Ná. Uhum. Você chegou a repetir algum ano? Não. Nunca? Não. Aí eu fiz quarta série na sala de Dona Zilca. Dona Zilca era uma paixão, era uma pessoa. Assim, esse dia eu encontrei com ela na rodoviária, eu conversei com ela mora em Belo Horizonte. Quando ela me viu, e eu falo com ela que hoje eu sou aposentada, menina, ela me abraçou, né? E eu falo assim, os professores da gente, né? Então eu tive um professor. Outra coisa que eu queria ressaltar aqui também, é que naquela época o pessoal fala, igual a gente tem bullying, eu nunca fui assim, motivo de bullying para ninguém, assim, de falar, às vezes falar, porque ele é preto, porque ele... Eu nunca, meus colegas sempre me respeitavam. Sim, sim. Naquela época parece que o respeito era bem, né? Sabe? E aí às vezes fala assim, o pessoal se você falava de negrinho, não, eu nunca colega meu menino. E até professor, entendeu? E até professor, né, Tônia? Antes a gente tinha um professor com uma autoridade mesmo, Era. né? E hoje a gente vê muitas cenas aí pela internet, alunos até agredindo Eu nunca tive professores. problema assim de bullying na escola, porque hoje o pessoal fala, qualquer coisinha é bullying, você falou isso, eu nunca tive. Assim, Você sempre por teve vontade de ser professor quando você estudava? Não. Qual era o seu maior sonho quando você era criança? Quando eu estudava, eu pensava de não ser professor, eu não pensava de ser professor. Sabe, assim, de ser professor. Mas naquela época, gente, eu não tinha condições de outro curso a não fosse magistério. Sim, sim. Porque a faculdade, naquela época a faculdade era só Unimontes. Unimontes era pago. Com certeza. Você entendeu? E faculdade de medicina, além de ser pago, ainda... Você fazia o vestibular, ainda tinha as pechadas. Tinha que ir para outra cidade também. Né? E tinha as pechadas, sabe? De chegar mesmo. Às vezes você podia até chegar a passar. Mas você não tinha acesso. O que você tinha feito de prova, você brigar com eles lá para falar que você tinha conseguido. Bom, você consegue ver a sua nota, você vê hoje, naquela época, você fazia, eles colocariam quem eles queriam, mesmo se você chegasse a passar. Tinha um padrinho forte, né? Sim, e aí eu acabei não fazendo o curso que eu queria. Naquela época, meu sonho era medicina, mas eu não tinha como fazer na época. Sim. Aí eu falei, o que eu tenho que fazer, aí eu pensei, eu terminando o ensino, fiz o ensino médio, né, eu terminei, na época tinha, para você entrar, ainda tinha outra coisa, para você entrar no Santana, tinha uma tal de uma prova de admissão. Nossa, ainda tinha isso? Era tipo um vestibularzinho, sim. Sabe? Um vestibularzinho que tinha, antes de você, não era qualquer um, não era para qualquer um entrar dentro do Santana. Então você fazia uma prova de admissão, chamava prova de admissão. Então você tinha que conseguir a média. Se você não conseguisse a média, você não fazia quinta série. Você tinha que ficar parado, esperando você o próximo ano, para você tornar a fazer a prova de admissão. Era tipo um vestibular para entrar no ensino. Sabe? Você acha que hoje está mais facilitado para a pessoa estudar? Você ficou quanto tempo como diretor do Mestra Bila? Eu fiquei 17 anos. 17 anos? Você chegou a trabalhar com Dona Alicinha? Trabalhei. Eu fiz a entrevista com ela lá. Tony, o que o Mestra Bila, então, diante de tanto tempo, o que o Mestra Bila representa para você? Eu digo isso assim porque nós fizemos... Você voltou lá no passado, lembrou dos seus anos iniciais na escola e tal, mas o Mestra Bila, eu acredito, tem uma representatividade muito boa, porque você tomava conta da escola, né? Estava nas suas mãos a responsabilidade. Antes de eu vir para o Mestra Bila, eu trabalhei em Luislândia. Depois de Luislândia, eu fui para Vila do Morro, trabalhei lá em Vila do Morro 1 ano, e depois fui para Icaraí. Lá em Icaraí, eu cheguei a ser diretor da escola, sabe? Naquela época era política, né? Você foi diretor lá também? Fui diretor em Icaraí 2 anos. E aí de lá que eu encontrei minha esposa, né? Casei. Olha que legal. Ela é de lá? É de lá. E aí, você tem filhos? Filho, tem 3. E como é que é você com seus filhos nessa questão da escola?
como você fala assim, Você pega no pé para não, estudar? Como dava, é que é? dava sempre conselhos, de pegar no pé, assim, de falar. Eu dava conselhos, falava, eu sempre falava, o meu senhor falava o seguinte, ó, se é difícil, para quem tem um curso superior, adquirir esse trabalho, imagina você não tendo. Então tem que estudar. Se vocês querem vencer na vida, tem que estudar. E eu nunca fui de pegar no pé para estudar, assim, para fazer tarefa. Meus meninos nunca não me deu trabalho, Não sabe? deu trabalho, né? Para ir para a escola, não. Fala o nome deles aí, senão depois eles vão cobrar. Qual o nome dos Meu filhos? menino mais velho é Igor, Ah, tem a segunda Carla e a terceira, a caçulinha Maíra. que legal. E o nome da esposa também. E é minha esposa Marinete. Você sabe como é que é, né? Não falou meu nome. E aí, Patrick, então, na época que eu vim para Brasília de Minas, eu passei no concurso, né? Fui para Icaraí. Eu só com ensino médio, não tinha feito curso superior ainda. Fui para lá, trabalhei. Eu só tinha o quarto ano, porque naquela época também ainda tinha isso. Se você quisesse exercer, trabalhar com a pré-escola, ou trabalhar com educação física, ou com outra área, você teria que fazer um quarto ano a mais. Você tinha, além do terceiro ano, você teria que fazer uma complementação. Aí eu optei em fazer uma complementação na pré-escola. Porque para mim trabalhar com os alunos menores era melhor para mim. Entendeu? Aí eu passei no concurso em Icaraí. Cheguei lá, eu comecei a alfabetizar. E eu era muito bom alfabetizador, sabe? E eu continuei trabalhando como alfabetizador em Icaraí. Depois eu vim embora, logo quando eu casei em 84, eu casei em 84. E aí eu falei com minha esposa, nós vamos ter que ir embora para Icaraí, para Brasília de Minas, porque a água de lá era muito calcária, de Icaraí, sabe? E não achava, era difícil a água mineral, até isso. Né? Assim, tá? E eu ficava preocupando com meu menino, com o Igor, que era, né, dá um problema de renal. Sim. E pai de primeira viagem, e aquele negócio, né, aquela proteção. E aí eu falei, nós vamos ter que ir embora para ir para Brasília de Minas. E nós viemos. E eu consegui nesse meio tempo, eu consegui passar em outro concurso. Aí Sua vida foi na educação, né? Aí eu passei, tinha 2 cargos efetivos. Aí quando eu cheguei aqui em Brasília de Minas, eu comecei a fazer um curso superior, porque eu precisava de... E foi outra opção, porque minha esposa, eu falei com ela, eu fico o dia todo na escola, então não tem como você trabalhar. Ela queria trabalhar fora, não tem como. Então, só eu trabalhando e você em casa cuidando das crianças, porque não tem como você sair, eu sair e deixar, né? Aí foi opção nossa, dela ficar em casa e trabalhar. E eu trabalhar. E como eu ficava praticamente o dia todo na escola. E não tinha como ela deixar, eu sair, ela sair, deixar as crianças. E hoje, atualmente, você está de férias perpétua? Estou de férias perpétua. Então, naquela época, né, continuando aqui, aí eu vim e quando eu vim, eu fiquei com um cargo no João Beraldo e um cargo no Mestre Bila. Na época eu não tinha 2 cargos na mesma escola para mim. Eu tinha na outra escola. Aí eu tive que ficar trabalhando no Mestre Bila, eu trabalho no Mestre Bila num horário e no João Beraldo em outro horário. O dia todo dentro era praticamente o dia todo. E nesse meio tempo eu fiz um curso superior em biologia, né? E quando eu terminei, naquela época, a gente terminava o curso e a gente tinha, como eu tinha o curso superior, o Estado ia pagando a gente de acordo com o curso que você tinha. Sim. Era uma taxa que a gente tinha. Mesmo se eu estivesse trabalhando como serviçal, eu ia ganhar como... Né, referente ao cargo. O cargo que eu tinha, a função, quer dizer, o curso que eu tinha, minha informação. Aí, naquela época, o que o Estado fez? Eu estava trabalhando, alfabetizando, tanto no João Beraldo como no Mestre Bila, mas eu estava recebendo como professor de ensino médio. Sim, entendi. Como que estivesse trabalhando com ensino médio. Aí o Estado veio e falou, você vai assumir o último nível que tiver na escola. Você não pode ficar alfabetizando. Entendi. Aí foi quando eu fui para trabalhar com ciências, né, no João Beraldo, e ciências no Mestre Bila. E aí foi aí que na época eu cheguei no Mestre Bila, e Dalice era diretora, e aí Dalice, e daí não sei como é que nós conversando, ela perguntou lá,
perguntou se eu não queria assumir a Diretoria. Não, ela falou assim, Tony, você foi diretor em Caraí? Eu fui. Você não quer assumir, você não quer ficar como secretário da escola, não? Secretário da escola. Aí eu pensei, se eu fazer, eu tenho que fazer uma opção. Vou para a opção de secretário, vou receber como secretário, eu tenho que ver se o salário meu vai... Eu acabei ficando. E para ajudar a escola, porque naquela época a escola, né, ela me pediu para ficar como secretário. Ela era diretora e eu secretário. Eu era o segundo, depois dela era eu, né, Sim. como secretário da escola. Aí fiquei secretário da escola uns 2 anos. Aí ela dali saiu da direção e eu saí também como era cargo de confiança dela, Sim, né? sim. Aí eu saí do cargo de secretário. E voltei para minha sala de aula, né? Eu voltei a dar aula de ciências e nesse meio tempo, dali saiu, quem entrou na direção foi Nídia de Cláudio. Eu vou agradecer aqui meus apoiadores, enquanto isso, ó, Tony, essa água aqui você pode ficar tranquila que ela é bem mineral mesmo, viu? Não é igual aquela lá. Enquanto o Tony vai tomando uma aguinha aqui, eu vou agradecer meus apoiadores e já ele vai continuar falando. Gente, eu agradeço aqui Major Supermercados, qualidade, ótimo atendimento, preço baixo. Major Supermercados, breve a segunda loja em Montes Claros. Aguarde, viu? Montes Claros vai ser contemplado com mais uma loja aí do Major Supermercados. Breve. E aqui em Brasília de Minas, no Alto Claro e também no centro da cidade. Qualidade, ótimo atendimento, Major Supermercados. Agradeço também a Drogaria Barbosa, é a drogaria do Barbosinha. Medicamentos e perfumaria de qualidade com o melhor preço da cidade. É claro, Drogaria Barbosa ali pertinho da prefeitura, no centro da cidade. Vou deixar o telefone 99207-9819, Drogaria Barbosa. Soma Estrutura para Eventos. Gente, a Soma Estrutura para Eventos é a solução para o evento que você for realizar. É uma empresa séria capaz de atender os seus clientes com qualidade e profissionalismo. Soma Estrutura para Eventos. Tudo o que o seu evento precisa, nós podemos lhe oferecer. 998-22-5479. Eu disse Soma Estrutura para Eventos. Agradeço também aqui a MG Telecom. Internet boa é MG Telecom. 100% fibra ótica, Wi-Fi. Uma coisa muito importante, é sem contrato de fidelidade, viu? Isso mesmo, sem contrato de fidelidade. E eu disse que a MG Telecom é a melhor internet de Brasília de Minas, sabe por quê? Porque o podcast Os Notáveis é transmitido através da internet da MG Telecom. 99872-9866, eu disse MG Telecom. Deixa eu agradecer aqui também o grupo... o Centro Automotivo da Taiobras Baterias, isso mesmo, Centro Automotivo Grupo Taiobras, é a máquina de vender barato, trabalha para o conforto do seu carro, só no Grupo Taiobras você tem a solução. Rua Josefina Palma, 451, no centro. Fone Zap 99929-3602 e 3231-1365. Pilar Tintas e Acabamentos e Pilar Materiais de Construção. A Pilar Materiais de Construção você encontra, aliás, é o alicerce dos seus sonhos. Em Mirabela, na Rua João Antônio 549. Aqui em Brasília de Minas, na Rodovia 202, 769. Fone Zap 3495-1343. Na verdade, o WhatsApp é 999555794. E Pilar Tintas e Acabamentos, Avenida Bias Fortes, 1200, na saída ali para Montes Claros. 999555794 é o fone zap também da Pilar Tintas e Acabamentos. Nós estamos aqui conversando com o Tony Pequeno, assim ele é conhecido. Inclusive você falou comigo fora do ar que você tinha um irmão que era grande e você pequeno. Aí para diferenciar, foi por isso o motivo desse apelido? O motivo do apelido foi esse. Tony, você falando de escola, eu vejo que a sua vida toda foi dentro da escola, ou estudando ou lecionando, enfim. Se fosse para fazer tudo de novo, você faria? Você se arrepende de alguma coisa? Não, eu não me arrependo. Eu faria tudo de novo, sabe? Eu sempre gostei. A gente toma gosto, né? Pela educação. Pela educação, né? Eu mesmo, eu comecei, não era minha, na época não era o que eu queria, mas depois que eu entrei na profissão, eu vi que me identificou, eu me identifiquei, fiquei, né? E faria tudo de novo, se fosse para mim
se fosse voltar hoje, ser professor, eu seria de novo, sabe? Legal. Eu acredito que Valeu a pena, né? Valeu a pena. Eu acredito que eu ajudei a sociedade bastante, sabe? Assim, principalmente Brasil de Minas, as redondezas de Brasil, meus vizinhos, sabe? Eu tenho alunos que hoje me agradecem, né? Assim, na hora que eles me veem, eles falam, eles me agradecem a educação que eu dei. Às vezes, eu nunca fui um professor rígido, aquele, sabe assim? O professor, Tony... Eu era maleável com meus alunos, sabe? Eu não era... É tanto que quando eu estava com você, na época, Nívia até me chamou para ser diretor noturno, sabe? Quando ela viu que ela estava tendo dificuldade com os alunos, era adolescente, estava tendo dificuldade lá de lidar com eles, ela me chamou. Tony, você não quer ficar na direção noturno, não? Aí eu acabei aceitando, sabe? Fui diretor de Nívia, você entendeu? Você não recusa, né? Não, eu fiquei na direção dela. Aí quando ela saiu da direção, aí todo mundo, os professores noturnos, né, que trabalhou comigo lá, por que você não candidata como diretor? Vai, moço, vai. A gente vai fazer uma campanha para você. Que legal. E aí, naquela época, você tinha que fazer uma prova. Depois da prova, você tinha que ser selecionado. Depois, você tinha que passar pela comunidade escolar, sabe? Não era igual na época eu fui diretor em Icaraí, que foi indicação política. Sim. E aí E aí tinha outra candidata concorrendo comigo. E aí eu entrei na direção, né? E aí fiquei praticamente 17 anos. Deixa eu te perguntar, o professor, ele, de certa forma, ele tem que ser um psicólogo também, porque ali você recebe alunos com problema, com alunos que vêm com problemas de casa, ou talvez tenham problemas ali na convivência, no dia a dia. O professor, ele tem que fazer essa parte de ser um psicólogo também? Então? Sim, porque é tanto que quando... Tem algum fato que te marcou? Na formação da gente, né, a gente tinha aula de psicologia. E porque você precisava lidar com... Tinha casos que você tinha que lidar com alunos que tinham problemas, né, sérios de estudo, de algum distúrbio familiar, que você tinha que estar conversando, você tinha que estar resolvendo. E o professor que não tinha esse preparo, né, psicológico, você acabava não conseguindo resolver o problema, né? E eu tive muito problema, né? Eu lembro quando eu trabalhei em Luislândia, Vila do Morro, eu tinha um aluno, ele era muito rebelde. E aí ninguém queria ir na sala. Eu lembro dele, sabe? E ele sempre gostava de levar gilete, aquelas bandinhas de gilete. Sabe? Sim. Ele levava a gilete e ele falava comigo, eu falava assim, eu não quero nada cortando na sala. Porque aluno é o seguinte, às vezes qualquer coisinha, né, tem gente que tem o nervo na pele, na flor da pele, isso, né? E fica e ele era muito rebelde, e aí eu falava com ele, não quero, você não vai trazer gilete mais para a sala. Eu que aponto os lápis aqui. E ele sempre levava. E aí um dia ele levou, eu que peguei a gilete, era uma bandinha de gilete, eu peguei, dobrei, quebrei a gilete e joguei no lixo. Ele tomou uma rixa de mim, sabe assim, que ele... Com raiva mesmo, né? Ficou com uma rixa de mim, e aí um dia eu peguei ele, balancei, dei uns balanção nele, naquela época podia balançar, sabe? Eu dei uns balanção nele e falei... Mas o balanço que você falou é aquela, vamos acordar pra vida, né? Foi. Vamos acordar. Aí eu falei com ele, senhor, meu filho, depois eu já tinha falado bastante coisa com ele, assim, que eu vi que eu falei muita coisa assim de machucar ele, eu peguei, cheguei e falei que não, meu filho, agora vamos começar a sério. Você podia continuar estudando, fazer um curso superior, ou se não, pelo menos fazer o ensino básico, a 8ª série, que aí você tenta um concurso para policial, e aí você passa, vai ser policial, pelo menos se você brigar, pelo menos te prende numa cela separada. E eu falei desse jeito, assim, num vocabulário assim, bem vulgar, assim, bem para ele entender, né? Entendi. Aí ele eu acho que se um dia eu ver você preso, porque você passou por minhas mãos, e eu não consegui te lapidar, não consegui te colocar, eu vou ficar muito frustrado, falei com ele, sabe? E passou o tempo, fui embora para Icaraí, passei no concurso, vim embora para Brasil de Minas, sabe? E fiquei, passou um tempo. Um dia eu tinha que fazer um curso naquela época a gente fazia os cursos em Montes Claros os cursos assim, de atualização, e eu tinha que fazer um curso de atualização lá. E eu estava na Socomi esperando um ônibus para vir embora. Aí e tinha um policial sentado ao lado, assim, sabe? E ele ficava olhando para mim,
E aí, a hora quando ele olhava, eu abaixava a cabeça, né? Eu ficava pensando, será que esse cara tá me conhecendo? Será que eu fiz alguma coisa? E ficava pensando, aí eu tava com uma colega minha, né? Eu tava com uma colega minha, ela falava, mas aquele policial tá olhando pra nós. Será que ele tá olhando? Se é alguém que tá aparecendo com ele. E minha colega era engraçada demais, né? Ele tá olhando, alguém que ele conhecendo. Aí ficamos. Um pouco ele deu uns passos, chegou perto da gente e disse, o senhor é o professor Antônio Geraldo? Foi só assim. Algum problema? E eu não conheci, né? Porque já estava, né, eu era menino, sim. 10 anos. Depois de muito tempo, né? Aí o senhor é professor Antônio, assim, o senhor lembra de mim? Aí quando falou se lembrar de mim, eu olhei assim pro rosto dele, né, e falei assim, é alguém que foi meu aluno. Eu não sei quem é quem, mas eu sei que foi aluno meu. Ou foi em Vila do Morro, ou foi em Luislândia. Porque as características do pessoal de Brasil é diferente, né? Sim. Aí eu olhei para ele, ou foi Luislândia, ou foi Vila do Morro. Aí ele falou assim, pois sou eu sou aquele aluno que você mandou virar polícia. E ele se tornou policial? E eu tinha vontade de ver o vestido de farda. Nossa! Mas meu cabelo é ruim, né, meu Deus? Assim. Então eu falo assim... Valeu a pena, né? Esse balançado que você deu nele valeu a pena, né? E hoje ele fala assim que tinha vontade de ver. Legal. Eu falo assim... Aí eu falo assim, tem coisas que a gente acontece dentro da sala de aula, e não só isso, isso é das... né, que a gente passa e que a gente... Às vezes você fala... E que tem momentos assim, que a gente tem que repreender mesmo, falar tem que um pouquinho repreender, mais, né? E ele queria que eu, né? E hoje ele fala assim, eu tinha tanta vontade de o senhor me ver, porque eu virei o que o senhor queria que eu virasse. Você não tirou nem então, foto? A força de... Na hora, né? Nem lembrou, né? Assim, na hora, assim, a força do vocabulário me foi tão assim que ele disse, eu vou virar. Ele falou, me virar polícia, eu vou virar. Até, né? E você tem vários outros testemunhos dessa mesma forma, né, Tony? Tem vários. Seus alunos que hoje, ou talvez seja um médico, alguma coisa assim, advogado. Mestre Bila, nossa, ali no Mestre Bila. É tanto que meus alunos no Mestre Bila, os ex-alunos do Mestre Bila, tem uma paixão com ele, que eles me chamam de tio, onde que eles me encontram? É tio. É tanto que eles não têm que dizer, né? É assim, tio, tanto que esse dia eu tô com um sobrinho meu aí, né, de Belo Horizonte, ele tá passando, andando, e ele, toda hora ele falou assim, tio, mas que pessoa de sobrinho você tem sobrinho, mas aí eu vou, não, que eu era o diretor da escola, né, então eu falo assim, e naquela época os alunos chamavam de tio, né? Isso. Até era um respeito, né? Era um respeito, eles chamavam de tio e tudo. Então eu falo assim, Mestre Bila mesmo foi eu até falava com os alunos, com os professores, o Mestre Bila para mim aqui é a minha segunda residência. Sim. Porque eu convivi ali, sabe, com alunos que eu para o resto da vida, né? Sim, tinha alunos ali que merendavam na escola, sabe? Que não tinha comida em casa? Que não tinha comida em casa. E às vezes eu demandava com alguns professores, sabe? Que às vezes eles falavam assim, você fica por mau costume da criança, eles querem comer. Aí eu ia chegar lá, às vezes tinha a vice-diretora minha, ela falava comigo assim, você fica por mau costume. O menino chega. Eu falei, não. Eu chegar e falar com as meninas, você aumenta a merenda. Põe mais água no feijão. Porque tem uns menininhos que levam merenda. Precisa levar merenda para os irmãos. Você deixava, né? Você deixava levar, né? Eu deixava. Eu falei assim, gente, a merenda é deles. Por que eu vou... onde o local onde que eles têm para comer? Sabe? Eu vou. Era na escola. Eu não podia... Não. E tem aluno hoje que lembra disso e fala comigo. Disso eu lembro quando eu levava a vasilhinha de manteiga para você colocar. Você entendeu? E hoje matou a fome de muita gente. Sim, né? Eu falo assim. E ali eu conhecia todo mundo ali no bairro, sabe? Eu conhecia casa por casa ali, porque eu ia nas casas. Eu sabia quem era o aluno que alimentava bem, sabia qual aluno que não alimentava, sabia quem era que tinha, quem que não tinha, sabe? Eu sabia tudo dos alunos. E essa questão de você permitir essa questão de levar a merenda para o irmão, para as outras pessoas em casa, é uma forma de socializar a pessoa também. Ele tá vendo que, como é que diz, a fé sem obras, ela é morta, né? E eu também, na época, Patrícia, é uma forma de educar. Além disso, eu trabalhava com o Grupo Vicentino. Como é que eu fazia feira, eu chamava os professores, vamos fazer umas cestas básicas, cada salão fazer uma cesta básica. Coisa que eu nunca fiz assim, de chamar professor para fazer alguma coisa, falar não comigo, sabe? Nós vamos fazer vamos formar uma cesta básica aqui de cada turma e a gente fazer as doações.
E aí a gente formava as cestas básicas, a gente saía doando, sabe? Eu chamava a Tânia, que na época era a Tânia, que era minha diretora, minha vice, sabe? Tânia Ribeiro. Sim. Aí Tânia Ribeiro era minha vice-diretora. A gente saía num pampinho que o Zé Ribeiro tinha. Eu lembro. E aí a gente saía entregando as cestas básicas. E a gente eu sabia onde eu tinha que ir. Sim. E às vezes eu nem entregava só na comunidade do Alto Claro. Eu entregava... Ia para outras... Eu entregava cesta básica também, sabe onde? E coisas que a gente adquiria, que a gente conseguia dentro da escola, lá no Santa Cruz, naquelas redondezas do Adelaide, tinha muita família que precisava. E eu entregava a cesta básica lá, que a gente conseguia dentro da escola Mestra Bila. Você entendeu? Qual a diferença dessa escola que você está falando de antigamente para de hoje? Você acha que falta mais ações que nem essa? Sim. Hoje as escolas hoje não tem aquela ação que a gente tinha. Inclusive o Mestra Bila, sabe? Era uma escola assim muito... a gente tinha muitas ações assim, sociais, sabe? Eu fazia muita... Essas cestas básicas era uma das coisas que eu fazia. Às vezes tinha né, as festas juninas que a gente fazia, a gente tornava em coisa para o próprio aluno, para a própria família. Sim, sim. Você entendeu? Nós fizemos aqui eu fiz uma brincadeira com você e perguntei para você se você está de férias perpétua. Porque você já está aposentado, né? Sim. Mas seja sincero, você, mesmo aposentado, você tem vontade de ficar na escola, voltar para a escola? Como é que é? Ou você ainda vai lá de vez em quando visitar? Eu vou. Inclusive o meu rapaz que ficou no meu lugar, ele sempre, ele fala assim, ele fala, chefe, ele me chama de chefe, né? Chefe, você vai lá ver como é que a escola tá. Porque quando eu saí, eu indiquei, como eu estava saindo e não tinha... E eu não podia deixar a vice-diretora, porque a vice-diretora, que era minha vice-diretora, não podia assumir a direção, porque era vacância de cargo. E quando era vacância de cargo, eu tinha que deixar uma pessoa, outro diretor, sabe? E aí eu tinha que fazer ou reunir o colegiado, ou eu indicar. E aí tinha três pessoas que tinham feito o curso de diretor e que eu chamei Tânia. Na época, Tânia tinha feito o curso e eu chamei Tânia, chamei Isa Paula e chamei Jaime Carequinha, que sabe quem é Jaime, né? Lá, de Valdir? Seu Valdir. Aí eles três tinham feito. E assim, Jaime era bem calmo, bem na dele, e eu vi que ele vai me substituir bem. E eu preciso de uma pessoa que vai fazer o que eu sempre fiz aqui no Mestra Bila. E apesar de Tânia foi diretora lá também, Tânia foi muito boa diretora também no Mestra Bila. Tânia, sabe, levantou a escola muito, sabe? Sim. Na época ela foi diretora, porque na época que eu fui diretor, ela era minha vice. Depois eu fiquei 2 mandatos e saí para ela, era o que a gente tinha combinado. Eu ficava 2 mandatos seguidos, e depois ela ia, eu ia apoiar ela para ela ser candidata e eu seria vice dela. Entendi. Nós fizemos uma troca. Aí ela foi para a direção e eu fui para... E aí ela continuou fazendo o trabalho que eu tinha feito. Mas aí depois ela parece que ela não gostou muito da direção, sabe? Ela não gostou muito da direção. Aí tanto que ela nem quis depois candidatar, sabe? Então você ainda faz uma visita de vez em quando na escola? E aí eu tornei voltar para a direção, sabe? Depois de Tânia. Aí eu voltei para a direção e nessa época eu fiquei mais 2 anos. Aí quando eu completou o tempo de eu aposentar, e já estava passando já, sabe? Eu levei minha pasta na superintendência e falei que eu preciso da direção até dezembro, porque minha menina forma agora e eu queria ficar a semana todinha lá na formatura dela, assim, participando de tudo, sabe? E eu não queria tirar licença, não queria ficar afastado da escola. E eu queria sair, se pudesse, eu queria sair até o final do ano, da direção da escola, e ia aposentar. Aí a superintendência falou comigo assim, olha, você não vai sair, porque o pessoal não... Só você vai sair da direção só quando acabar o mandato. Aí eu falei, não, tá bom. Mas aí na época da formatura eu dou um jeito de sair, tirar licença, porque eu não queria ficar, né, afastado da escola e deixar a escola e eu ficar lá. Eu ficava sem, né, ficar preocupando com a escola lá, eu nem participar dos eventos da minha menina, né? E aí quando eu saí, eu coloquei a pasta em julho, para eles apreciar a minha pasta lá, e a mais já me deu você não vai ser da direção. Aí eu também não me preocupei muito não. Aí, mês de agosto, eu peguei umas 10 alunas da Unimontes, 5 da Unimontes e 5 da Unopar,
para fazer estágio comigo, porque elas queriam estagiar comigo, como eu era aqui dentro eu tinha curso de administração escolar e eu era diretor da escola, e se elas estavam fazendo administração escolar dentro da área de pedagogia, elas optaram de fazer o treinamento comigo, né, de fazer o estágio. Aí eu peguei de 5 de manhã, 5 à tarde. E ficava com eles, ensinando tudo da direção, ensinando como é que fazia tudo. Aí, no dia 6 de agosto, eu estou lá mesmo com a turma lá. Aí, Soninha chega e fala, Tony, você viu sua publicação? Eu falei, de quê? Sua aposentadoria. E eu até fiquei assim, porque ela não tinha... Ela já tinha me falado que não ia ser não ia sair. Sim. Eu não estava esperando que minha aposentadoria sairia em agosto, né? E saiu. E aí saiu, publicou em agosto, sabe? Bom, eu fiquei assim sentado. Eu chamei a diretora, que era a Helenice, e falei, Helenice, olha, você vai assumir agora a direção, eu vou sair, eu já não sou diretor da escola, mas não posso assinar mais nada aqui. Então, você vai assumir. Como é que você recebeu essa notícia, Dono? Porque você gosta da escola. Moço, eu fiquei como que foi? Você sabe que a gente fiquei paralisado assim, esperando. Era uma alegria que eu queria sair, né? Mas também aquela, né? Tinha a parte da tristeza que eu ia deixar a escola, deixar a escola. Né? E eu não tinha preparado ainda assim. Mas já tinha indicado o Jaime. Jaime já estava tudo... A papelada de Jaime estava toda pronta. Sim. Era só publicar no Minas Gerais, né? Eles iam me afastar e publicar Jaime ficando no meu lugar. E aí... Aí foi numa quinta-feira. Aí eu falei assim, Jaime, eu acredito que eles não te indicou ainda, não publicou seu nome, é porque é final de semana. E eles não vai, como é final de semana, eles não vão querer pagar 2 diretores. Eu estou afastando, então, como eu fiquei até quinta-feira, eles vão me pagar, me pagar esse final de semana, né? Sim. Então eu acredito que segunda-feira eles publicam sua... Então a Helenice vai assumir esses 2 dias aí, como no cargo de diretor, ela vai assumir a direção. E eu tenho certeza que na segunda você já está na direção. Aí na segunda eles publicaram Jaime como diretor, né? Foi meio que eu tinha pensado, né? E aí hoje Jaime ainda continua na direção, está fazendo um trabalho excelente, sabe? Está em boas mãos, né? E ele me chama lá e para mim ver como é que tá a escola. Aí você vai lá. Aí eu vou, sabe? Aí fez, eu falei assim, ó, como é que você queria fazer, como é que eu fiz aqui? Se eu não lembra que o senhor falou que ele queria fazer isso aqui, e que a verba estava lá para sair, então eu fiz aqui. E aí vai me mostrando, né? Então ele está sendo um bom administrador, o Jaime, sabe? Que legal. Então ele continuou o meu trabalho, os pais estão gostando, você entendeu? E aí a escola está lá, sabe? Nós melhoramos a escola praticamente, na época que eu entrei, depois de, né, eu, Tânia, e depois na gestão minha, eu e Tânia, depois Tânia e eu e Helenice, e agora já a escola virou praticamente... Muito bom, né? Nossa, você vai na escola, você não acha que a escola... né, a escola melhorou assim, 100%. E aí outra coisa, a paz que a gente tinha lá dentro da escola, sabe? Tanto que os inspetores chegavam e falavam comigo, a gente entra aqui nesse semestre também, a gente tinha uma paz tão grande dentro, que a gente entra aqui na escola. Nas outras escolas não é assim. Mas eu falei assim, aqui a gente faz oração. Mesmo que tem que ser a superintendência, né? A fé, né? A superintendência não aceita, nem a superintendência, a secretária de educação não quer que a gente... Você fica optando por uma religião. Né? Mas eu sempre colocava os alunos no pátio, todos os dias, fazia oração do Pai Nosso, fazia outras orações, convidava as professoras que era de outra, que não era católica, para fazer a oração delas. Eu Tudo com muito respeito, né? Sim, eu não ia falar só fazer minha oração. Eu fazia a oração, eu fazia o Pai Nosso, que era praticamente uma oração universal. É uma oração ecumênica, né? Que todo mundo reza. E a gente fazia oração. Mas eu fazia a oração da Ave Maria, porque eu sempre gostei de minha mãezinha, né? Do céu. Tá certo. Você entendeu? Claro. E aí... E convidava os professores que eram... De outras religiões. Sim, até porque eu juntava a turma no pátio, porque às vezes elas não faziam oração com os alunos dentro da sala. Porque devido às orações, né? Sim. Então eu reunia, sentava todo mundo na fila, a gente fazia oração. Na segunda a gente cantava o hino nacional, depois do hino nacional a gente fazia a oração, sabe? Que legal. Então,
E a escola era muita paz lá, sabe? A gente, aquelas brigas que tinha na porta de escola, tinha muita... Né? Porque era uma escola que tinha muita briga, os alunos tinham aquele negócio de rixa. Sim. Era vizinhos que brigavam, né? A briga começava lá na casa, lá na rua, e acabava chegando... Na escola, você entendeu? E aí a inspetora falava, Tony, o que tem aqui na escola? Que toda vez que a gente vai dar posse, o pessoal chega para tomar posse lá no Mestre Bila. A primeira escola que eles pedem é o Mestre Bila. A gente, tem hora que nem vaga, não, eu quero ir para o Mestre Bila. Quero ir para o Mestre Bila. Tem um Ruth, tem um Adelar, tem não sei o que. Mas não sei, eu acho que... eu até falo que aqui é igual se fosse uma família. Uhum. E eu nunca fui de, assim... que tem as regras, né? Você tem coisas que você não pode ficar apurando muitas coisas que as pessoas falam. Sim, sim. E às vezes eu falo assim, fulano falou isso, fulano falou isso. Aí você acaba se você levar para adiante, você vai fazer uma bola de neve, vai acabar, né? Aí você acaba atritando com as pessoas, e às vezes as pessoas falavam, e pra mim, falar bem de mim ou não falar, era a mesma coisa. Entendi. Você entendeu? Se falasse bem, ótimo. E eu não me ficava gloriando que estava falando bem de mim. E também não achava ruim se falasse mal de mim, porque eu era um ser humano, cheio de defeitos, que eu podia acertar e podia errar. Eu podia usar meus acertos e ter meus erros. Então, eu não poderia ficar... às vezes, o que era certo para mim, talvez para eles não era. Uhum. Você entendeu? Então, eu não podia ficar... de achar ruim com isso, que achava que eu estava fazendo uma coisa. Então, e era assim, né? Nós, como a escola hoje, graças a Deus, a escola, ela é ótima, exemplar. Sabe? Exemplar. Eu quero até fazer uma homenagem aqui. Há um ano atrás, um ano e meio, eu fiz a entrevista com o Dr. Antônio Pinto. E ele fez questão de falar da Escola Mestre Bila, sabe? Ele, inclusive, é o doador do terreno, Sim. né? Lá onde foi construída a Escola Mestre Bila. E ele tinha um carinho muito especial por essa escola. Muito especial mesmo. Foi a Dona Heloína doou, né? Isso. A Dona Heloína doou que ele tem lá, aí para fazer... porque a escola não tinha sede, né? E aí ele se juntou, ela doou aquele terreno lá, ele era um campo de futebol, sabe? Isso, era verdade. Ele chegou a falar sobre essa questão. Ela era um campo de futebol, e aí eles doaram lá, construíram a escola, né? E hoje a escola deve ter praticamente uns 40, não sei se ela dá uns 45 anos, que ela é mais de 62, né? Isso no início, sabe? É. Então, é uma escola que cresceu e que hoje é referência, inclusive tem alunos, às vezes as pessoas mudam para a Brás de Minas, eles olham, vai lá no IDEB, né, da escola, olha as escolas melhores que tem no Mestre Brás de Minas, olha, a Mestre Bila é uma das escolas, e acaba indo, pessoas que não conhecem ainda a cidade, optam para ir para o Mestre Bila, porque sabe que a escola é uma escola, né, e eu acredito que quando eu saio do Mestre Bila, eu deixo uma equipe excelente de professores, sabe? Nossa, a equipe era excelente. Eu não sei agora como é que está a equipe, mas a equipe que eu trabalhei, os anos que eu trabalhei, era excelente, sabe? Você saiu da escola, mas a escola não saiu de você, né? Não, saiu. não tem como, e eu sempre vou lá, né? De vez em quando eu vou lá, né? Já me fala, ô chefe, vem aqui. Ele me chama de chefe, né? Você me chamou de chefe. Que legal. Aí ele fala comigo assim, eu não sei falar diretor, não sei falar tão geral, é chefe. Aqui no podcast, a gente tenta levar um pouquinho da história das pessoas para os nossos telespectadores. Inclusive, eu quero agradecer a audiência que nós temos nos Estados Unidos, no Japão, Reino Unido, Portugal. E as pessoas comentam, falando, olha, Patrick, que legal, a história de fulano de tal. Nossa, eu vi fulano de tal tanto tempo trabalhando em tal empresa, mas eu não sabia que ele tinha passado por tudo isso. E hoje é uma forma de te homenagear, agradecer por tudo que você fez pela educação, em especial ali no Mestre Bila, que você ficou tanto tempo ali. E Brasília de Minas, com certeza, prova maior de que é grata a você é quando você vê seus sobrinhos, vamos dizer assim, as pessoas que te chamam de tio, é sinal de que o seu trabalho foi um trabalho bem benéfico para a família. E eu falo assim, sabe, Patrick, igual você fala, a educação não tem como, né? Assim, aí eles falam assim, o homem é produto do meio. Eu nunca concordei com isso, né? Assim, de homem é produto do meio, porque eu fui criado num bairro periférico, sabe? Assim, e aí quando você quer ir, né, avante, que você quer, você vá. Com certeza. Agora você tem que sair enveredar de caminhos diferentes.
Então faz o seguinte, já que você está Né? falando isso, eu queria que você olhasse para ali e desse... Eu não vou falar conselho, não. Eu gostaria que você desse uma dica, principalmente para aquele jovem que talvez não leva muito a sério os estudos. Hoje a sua história de vida está sendo um exemplo, uma referência para quem está nos assistindo. Eu queria que você desse uma dica, como se fosse seus alunos que estivessem ali do outro lado, Tony, falasse para essas pessoas quais as vantagens de estudar e levar a sério os estudos. Olha, hoje, é igual eu falo, sempre falei com meus ex-alunos, com os alunos, né, com meus filhos e com meus afilhados, sabe? Eu sempre dou conselho aos meus afilhados e sempre falo que se é difícil a gente hoje engajar dentro do mercado de trabalho com cursos superiores, mais difícil é sem ele, sabe? Porque é difícil, né? E hoje, né, além da parte política, né, que tem, que você tem que estar lidando com essa parte. Então, se você tem um curso superior, se você faz um concurso, não tem ninguém como né, te podar que você não vai entrar lá. Ainda tem essa questão da tecnologia que está chegando. Da tecnologia. Né? Então, tem que estudar muito, estudar. E qualquer profissão que você escolha para exercer, você tem que estar sempre estudando. Porque cada dia é inovações, né? Com certeza. Então, não tem como eu ser professor se eu não estudar. Eu ficava até as madrugadas estudando, pesquisando, eu queria levar o melhor para o meu aluno. E com dificuldades também, com dificuldades. Né? Então, um médico, a mesma coisa, um advogado. Você tem que estar sempre estudando, não tem como você não estudar, né? E aí eu falo assim que tem que estudar mesmo, não tem como. A chave é estudar e ter muita força de vontade. Força de vontade. Igual eu falo, hoje as escolas são todas aí, sabe? Na minha época era difícil estudar. E aí só lembrando aqui, uma coisa, eu não falei com você, mas vou só lembrar aqui. Eu lembro quando eu ensino médio, eu trabalhava, eu trabalhei com chicoqueiro, sabe? Eu queria lembrar aqui, homenageá-lo, né? Na época eu trabalhei de chicoqueiro, eu tinha 16, 17 anos, e ele tinha um supermercadinho, que naquela época eles falavam armazém. Isso. Ali perto da Dona Regina, sabe? Esse senhor me ajudou muito, 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 sabe? Porque eu trabalhava e eu precisava estudar. Então, e eu não podia deixar só, né? Então, às vezes eu saía o horário para educação física, que naquela época era assim. Eles não aceitavam, não tinha... mesmo eu trabalhando, a educação física eu tinha que fazer. Tinha que fazer. Entendeu? E aí eu tinha que sair do serviço, ele deixava eu sair do serviço. Você trabalhava lá com ele? Trabalhava com ele, eu trabalhava no caixa do armazém, sabe? Que legal. E é tanto que ele me ajudou muito, o Chico, sabe? Dona Dulce, então, e ainda por cima, tinha a nora dele, que era a Dona Maria Simões, que ela me ajudou também demais. Nossa, ela ali... Eu no ensino médio... Dona Maria é irmã Chiquinho. Dona Maria Simões foi eu falo que eu tinha chapéu para ela, sabe? Porque naquela época, o Santana era pago. A gente pagava, sabe? Para estudar. Rio Silqueira, naquela época, Rui era o diretor, mas se você tinha uma quantia que você tinha um carnê. Carnezinho. Às vezes, eu não tinha dinheiro para pagar a mensalidade. Você entendeu? Porque eu precisava pagar a mensalidade e não tinha dinheiro. E aí, às vezes, eu chegava... E se não tivesse dias, você não entrava na portaria. Sim, sim. O porteiro não te deixava entrar. Ainda tinha esse constrangimento. Você entendeu? Né? Aí eu falei... E Dona Maria falava assim, passa... E ela era... Não sei se na época Dona Maria trabalhava na secretaria, eu era vice-diretora. Eu nem sei o que ela... Eu era orientadora do Santana. Na época, ela falava assim... E eu falava com ela, Dona Maria, eu não paguei a mensalidade. E aí eles não me deixaram entrar. E eu não posso perder aula. Você entendeu? E aí o que ela fazia? Os portões, onde é que eu quero... No portão não era só aquele portão que tinha onde é que lá não entrava. Tinha um portão lá acima, perto da Zé Mitóia. Sim. Naqueles anexos, não tem um anexo lá em cima? Sim. Ali é onde é que os diretores, os professores passavam. Realmente. Aí ela ficava no portão e eu passava. Oh, meu Deus. Aí eu falo assim, sabe? E ela me deixava passar. Mas... E aí eu não poderia
E eu não podia dar muita volta lá, não, porque se Zé Pescoço me vê. Se Zé Pescoço me visse lá dentro, você não pagou. É o porteiro, né? Era o porteiro. Então, Antônio, mas tudo isso valeu a pena, né? Então eu falo assim, às vezes falo assim, as pessoas não sabem o quanto que a gente passou, sabe, assim. Para chegar, então, né? Dona Emanuela teve uma obrigação muito grande. Isso é bom, gratidão é bom. Sabe, é uma gratidão muito grande. Tem hora que eu falo assim, a única pessoa que, assim, aqui do Brasil que eu tiro o chapéu e que, sabe, mas nesse momento me ajudou muito. E ela faz isso para mim, sabe? Aí ela assim, você vai, enquanto você não paga, você vai passar por esse portão. Aí eu passava, eu nem sei se ela lembra disso. Eu quero até fazer um podcast entendeu? Com ela e vou lembrar ela disso. Eu quero mostrar para ela. E aí ela me ajudava, sabe? Eu falo assim, as pessoas falam assim, hoje tu não é isso, tu não ganha tanto, mas não sabe assim o que você passou, que né? eu passei para chegar, né? E aí eu cheguei a, né? Hoje eu casei com 20 e poucos anos, né? Quando eu casei eu tinha 24, 25 anos por aí. E meus 3 filhos, né? Meu filho mais velho é Igor. Tem história para contar. Tem pessoas que são gratas a você, né? Todos, né? Igor fez curso superior, fez um curso em enfermagem, sabe? Que legal. Ele é enfermeiro e trabalha. Hoje ele é efetivo pela prefeitura lá no UTI. Que bom. Igor, né? Todo o seu esforço está sendo recompensado. Aí tem a segunda filha, Carla. Ela, na época ela diretor que queria ser modelo e queria ser... Modelo? E começou a fazer uns fotos e eu acompanhei, sabe? Mas eu falava com ela, tem que fazer um curso superior. Sabe? Ela foi para passarela. Você também chegou a desfilar, né, Antônio? Não, era só Aí ela foi para passarela. Agora que eu tô lembrando. Sabe? Ela foi para passarela, eu acompanhava, sabe? Mas sempre falava com ela, tem que fazer um curso superior. Que legal. Aí vai chegar uma época que você não vai ficar, né? Ela ficou muito tempo com o Gil, sabe? Lá em Montes Claros. Trabalhando com o Gil, né? E hoje ela é advogada. Ela tem uma câmara de conciliações e arbitragem em Montes Claros, um fórum privado, né? Também, né, fez advocacia. E hoje ela usa a passarela como hobby, né? Sim. Nem é mais com profissão que ela queria, né? Você falando isso aí, sobre a formação dos seus filhos... E eu acredito que tudo isso aconteceu hoje por causa daquela sementinha que você plantou lá no passado. A sementinha de, mesmo com as dificuldades, estudar, batalhar, superar dificuldades e hoje a recompensa. E aí a caçulinha, né? A caçulinha hoje ela é médica, sabe? Então meus filhos todos estão bem formados, sabe? Eu sempre... Isso é exemplo, viu, gente? Né? Hoje eles são todos em sua profissão, vivem independente, né? Hoje eles que me dão dinheiro, né? Aí sim, com certeza. Também, né, Antônio? Eu cheguei com... Eu tô reformando minha casa, né? E eu peguei... Aí eu cheguei lá numa coisa, então assim, olha esse cartão que tem... Ela me deu esse cartão que eu nem sei. Olha aqui se tem algum... Crédito. Que ela me deu, que se falou como eu só posso gastar até 5. Aí eles acham engraçado. Eu disse que eu só posso gastar até 5. Você sempre foi assim, Antônio? Feliz, alegre? Sempre fui, sabe? Eu nunca fui de ficar... Se vitimizando. Não, eu nunca fui vítima de nada. Às vezes as pessoas falam assim, se tiver bom, tá bom. Se tiver ótimo, se não tiver ruim, tá ótimo. Eu acho que a vida é assim, né? Tem um cara amigo meu que fala, tá ruim, mas tá bom. Aí eu fui criado assim, né? Meus filhos foram muito... Igual eu falei com você, a opção nossa, minha esposa foi essa, de ela ficar em casa. Porque eu não queria deixar os meninos... sabe? O que ela não dava conta de chegar, o que eu chegava, sim. A gente completava, eu completava, né? Aí, então, até acredito que foi por isso que nós criamos eles muito bem, sabe? Porque não ficou na mão de terceiros, né? Sim. Então, você preocupou em... Porque a gente queria uma formação para eles, né? Então, e hoje, graças a Deus, eles são todos bem, né? Tem suas profissões, né? Não precisa ficar preocupando com ninguém, graças a Deus, né? E a você. E a vocês, né? Você e sua esposa. Outra coisa que eu também, na época, na parte social, eu trabalhei no asilo, não sei se isso ele chegou a falar com você, eu trabalhei muito tempo no asilo, sabe? Quando na casa de repouso, que hoje é chamado. O asilo, tem uma época, o asilo
Na época que eu fui para a administração do mestre bíblica, eu fui para a direção, eu administrei também o asilo, sabe? Eram duas administrações, era o asilo e... Como é que você arrumava tempo para tudo isso? Menino, a hora que privava meu tempo com a família, né? Chegava a privar assim, o tempo de lidar com a família. Mas o asilo precisava de mim na época. Entendeu? Porque foi na época que o asilo estava bem decadente, muita dívida, e os idosos passando necessidades. E eu pensei em entrar lá, e eu era vicentino. Continuo sendo vicentino, porém hoje eu não sou um vicentino atuante, igual eu fui antigamente, sabe? Antes. Eu era vicentino, e aí eu precisava de entrar no asilo, de trabalhar lá para mexer com ele. Aí eu fiquei praticamente 8 anos no asilo. 8 anos. Aí deixei o asilo com uma cara... É tanto que quando eu saí do asilo, né, eu saí, deixei com o vice, que era meu vice, assumindo, saí, porque era só, pelo estatuto, era só o mandato. E lá a chefe lá de Montes Claros deixou eu continuar mais um mandato. Porque ele estava achando que estava muito bom, que estava melhorando. Né? Pediu para mim continuar mais um mandato. Eu continuei mais um mandato. Por justiça. Né? Mas trabalhava, como era uma entidade filantrópica, a equipe trabalhava gratuitamente. E na época, Getúlio me ajudou muito. Getúlio foi prefeito, sabe? Eu ia atrás dele, porque era muita coisa assim para resolver, né? Para resolver. E lá na época, lá o que tinha. E querendo ou não, a política não tem jeito, tem que estar junto para, né? Eu digo política assim, o executivo. E na época eu lembro que tinha 60 pessoas que moravam no asilo. 60. E só 20 tinham auxílio. Agora você manter o asilo com auxílio de 20 pessoas, pagar pessoas para cuidar. Complicadíssimo. Você entendeu? Aí, o problema maior, sabe o que era? Porque o asilo, naquela época, esses 40 que tinha lá, eles não tinham identidade, eles não tinham registro, eles não tinham nada, você não tinha papel deles, você não tinha nem como mexer com eles. Aí eu fui na doutora promotora. Eu falei, ô doutora, eu vim aqui, nós damos um jeito... O asilo assim, assado. Fui falando com ela. E nós precisamos dar um jeito de registrar esse pessoal. Eu preciso requerer um LOAS para eles. Na época tinha um LOAS, né? Sim. E até continuou. E eu preciso manter um asilo, senão eu vou ter que pegar esse pessoal, mandar para outra cidade. Porque não tem como manter o asilo do jeito que ele está. Sabe? Não tem como. Aí o dinheiro que entra lá não dá para manter o asilo. Aí. E a gente tinha doações. Mas era poucas. Poucas. Você entendeu? Não era aquela doação. Foi uma dificuldade, né? Foi. Aí eu fui... A doutora registrou esse pessoal. Fez um documento lá e registrou esse pessoal. Aí moço, nessa época, foi aposentado dinheiro. E aí eu reformei aquele asilo todinho. Que saiu dinheiro, sabe, na época. Reformei o asilo. Deixei ele cartão de visita da cidade. Que legal. Entendeu? É tanto que hoje você entra lá, você olha, você pode ver lá quem conhece o asilo antes e depois, e né? depois, sabe? Atualmente. Então, hoje Sueli já pegou 2 mandatos lá. Pergunta a Sueli para você ver quando ela pegou o asilo. Não era bem organizadinho. E aí, eu fiquei 2 mandatos. E naquela época, eu acredito que eu trabalhei tão bem, não é me glória, né, fazendo, né, mas eu acho que eu trabalhei tão bem que o Wilson do Palmeiras o Hotel das Palmeiras. Norte de Minas em Destaque. Ele me fez um destaque. Merecido. Com certeza. Com certeza. Destaque em Norte de Minas em Destaque. Foi, ele me homenageou como filantropia. Que legal. O melhor do Norte de Minas. E para o Wilson homenagear é porque realmente merecia a homenagem. E aí, ele me homenageou, fez, sabe? Então eu falo assim que igual eu falo com você, dei minha contribuição. Tem hora que eles falam, você podia voltar para o Brasil. Não, já dei minha contribuição, gente. Com certeza. Todo mundo tem que passar um pouquinho por lá. Cumpriu a missão que foi dada, né, Tony? Então, hoje, se eu chegar no asilo, qualquer hora que eu chegar, as pessoas da época, minha ainda existe lá, né? E me abraça, e me pega, e uma pega assim em mim e fala, mas o senhor tá magro. Eu tinha demais. Eu acho que melhor. Tem uma Terezinha lá, hoje que é engraçado, ela pega a Terezinha, ela chega perto de mim e fala assim, mas o senhor tá tão magrinho, e pega assim no meu braço. Ela pega.
Eu acho que melhor do que o salário é esse carinho, né, Tony? Né? Então eu falo assim, que eu lidei muito... compensatório, né? Muito com essa parte, assim, sabe, Patrick, assim, as pessoas que precisou de mim, sabe? Sim, Que quando eu pude, eu ajudei, sabe? Então, eu acho que minha parte, assim, como ser humano, como sabe, como educador... E Brasília de Minas é muito grata a você. Sabe? Eu tentei fazer o melhor, sabe? E fez. Então eu tentei fazer o melhor com meus alunos, às vezes eu até cheguei a balançar aluno no João Beraldo, mas hoje eles me agradecem, sabe? Eu tenho um aluno, que eu nem vou citar o nome dele aqui, mas ele me agradece hoje, que eu balancei ele um pouco lá, sabe? Mas hoje ele é dono hoje ele é dono de uma academia, duas academias em Montes Claros, e ele, que legal. E ele tem hora que ele fala assim, vem que você vem aqui na minha academia, você entendeu? Mas eu tenho uns balanção nele, não tem lá. Deus balanção. Eu lembro que ele, sabe o que foi? Porque ele andou numa mesa, sabe? E eu precisava dar uma correção nele. E eu dei uns balanços nele, ele chorou, sabe? E aí ele... Hoje ele ri, né? Ele ri, moço. Ele fala comigo assim, professor... Que bom que você me balançou daquela vez. Que bom que você me balançou. É verdade. Você entendeu? Mas eu balancei porque eu queria que você mudasse. Foi o caso do policial. Né? Aí isso é muito bom. Aí ele, hoje ele é dono de duas academias, né? Ele fez fisioterapia, fez educação física, sabe? Hoje ele... Então, nós criamos assim um vínculo, sabe? De professor, que eu não pensava assim, depois ele vai ficar com raiva de mim, Não, hoje eu acredito que todos os seus alunos, ex-alunos, consideram você como pai. E eu falo assim, sabe, Patrick, hoje o aluno tem que entender que o professor não quer nada de ruim para o aluno. É verdade. Nunca quis, né, Tony? Não, eu falo assim, às vezes você corrige o aluno, tem pais que acham ruim com você, dependendo do jeito que você fala. Tem pais que acham, mas o professor hoje, ele não só hoje, mas antes, também, ele corrigiu o aluno como fosse um filho dele. Você tinha ele como um filho, você queria que ele... Quem é o médico que quer que o paciente morra? É verdade. Quem é que quer que o aluno, que você não consiga levar ele para frente? Com certeza, é verdade. Você quer que o aluno suba, que ele e o professor precisa dos pais para a educação começar dentro de casa, né? Precisa falar a mesma língua. Eu falava com a mãe desse aluno, nós precisamos falar a mesma língua, porque senão ele vai te dar trabalho mais tarde, sabe? Verdade. E é isso, sabe? Eu falo assim que minha contribuição, eu acredito que eu dei muito a Brasília de Minas, Com sabe? certeza. E esse é o motivo de você estar aqui hoje. E eu fico muito agradecido. Se fosse para a gente contar aqui toda a história de sua vida, com certeza a gente ficava aqui muito tempo. Mas essa é uma forma, Tony, de, em nome da sociedade, em nome da população de Brasília de Minas, te agradecer por tudo que você fez, por tudo que você contribuiu como voluntário lá no asilo, como professor, como diretor. Você pode ter certeza que seu nome está escrito na história de Brasília de Minas também. E aí eu falo assim que, né, graças a Deus, a gente tenta fazer o melhor, né? E meus ex-alunos, né? Um abração para eles e, sabe, tá todo mundo aqui no coração, cada um no coração, né? Direitinho, né? Direitinho, né? Muitos alunos passou por mim, né? Meus ex-colegas, né? Eu falo assim que todo mundo tem um pedacinho no meu coração, né? Que bom. E é bom quando a gente... eu falo assim, esse dia eu estou lembrando, né? Eu acho que eu passava tanta segurança aos meus alunos, assim, que para os pais, né? Que acabava, todo lugar que eu ia, eu fiz amizade, sabe? Luislândia, eu fiz muita amizade. Vila do Morro, Icaraí, muita amizade. É tanto esse dia, eu estou rindo, né? Que ontem um colega meu chegou assim, você viu, alguém mandou para você que lá, que tinha uma homenageou lá em Icaraí, colocou agora eles colocaram os nomes dos ex-professores, cada sala é o nome de um ex-professor. Isso, o seu nome está lá estampado. Você não sabia, não? Tem que ir lá, moço, tirar uma foto. Aí está lá estampado, sala de aula, Antônio, professor Antônio. Que legal. Aí o cara me perguntando, um colega meu, eu falei, não, o meu também tá lá. Eu falei, eles não falar nada comigo, né? E a homenagem boa é sem vida, né, Tom? Aí eu falo assim, depois eles colocaram, o seu nome tá lá, estampado lá na... Que bom. Eles arranjaram uma foto minha, né? Fiz uma foto, pro patrão da sala, né? Bom demais. Aí eu falo assim que
todo lugar que eu fui, eu deixei amizade, sabe? Muita amizade. E acredito que cada lugar, né? Um ser humano simples, praticamente, né, na periferia, que consigo vencer na vida e que graças a Deus, eu, né, não preciso mais, igual eu falo, não preciso mais de nada, sabe? Assim, materialmente, não preciso de nada, porque eu adquiri mais do que eu pensaria, sabe? Então, Deus te deu além do que você pediu. Sim. Pode dizer assim, né? Pode dizer. Então, eu falo assim, né? 85 afiliados, quem é aqui no Brasil que tem isso? Pois é, você tem 85. Que legal. Bom demais. Tony. Né? Meus afiliados é como meus filhos para mim, né? Não, com certeza. Esse dia eu tô falando assim... A gente tá falando de afiliado, fora de ex-alunos. E eu falei assim, qualquer dia eu vou ter que reunir esses afiliados. Fazer uma festa, né? Fazer um churrasco. E eu achei tão engraçado, tem um aluno, né, que fala... Ele é dono de uma academia. E ele fala, eu não quero limpar, tem hora que eu tô na rua, né? E ele passa no carro, benção, padrinho! Isso é bom, né? Eu acho engraçado. Ele tem vergonha. Hoje o pessoal tem vergonha da benção, né? É verdade. E ele não quer me benção, padrinho. É o reconhecimento, isso é muito bom. Dele, né? Ó, todo mundo que vem aqui no podcast, para a gente finalizar, eu sempre faço uma pergunta. E essa pergunta é a mesma que eu faço para todo mundo. Eu já estou com quase 100 entrevistados e essa pergunta eu fiz para todos e eu obtive respostas diferentes. Eu vou pedir você, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, para falar, olhando ali para a câmera, eu queria que você voltasse lá no passado, lembrasse da sua infância, voltasse um pouquinho na sua adolescência e agora, atualmente, e falar para quem está nos assistindo o que é a vida para você, o que ela significa, o que a vida significa, Tony? Ô, Patrick, a vida eu nem sei, né? Eu nem sei assim falar assim a vida. Eu acho que a vida para a gente é esse nascer, esse crescer, esse estar junto, né? Com a comunidade escolar, com a comunidade, né? Essa vida é isso aí, essa estar junto com todo mundo, né? Não, bem humilde, não, né? Com essa humildade, pé no chão, que, né? Não adianta você não saber ter a vida, mas não ter um pé no chão, né? Verdade. Então você tem que ter pé no chão e é isso, a vida é maravilhosa, mesmo com as dificuldades, mesmo com os tropeços, né? Mesmo com as pedras que às vezes a gente encontra no caminho. São muitas. Vale a pena viver. É isso. Entendeu? A vida é isso, gente. Então mesmo que... E não existe, né? Se você não tiver dificuldade, você tem que ter dificuldade. Você tem que ter luta para ter vitórias, né? Ter vitória. Né? A vida é essa, né? Isso aí. É viver. Alegre, sorrindo. Sempre. E nesse sorriso aí dele, ó, não, gente. Eu falo assim, não tem, né? A vida, né? E tá preparado, né? Que eu quero a vida para ser cefada, né? A gente não sabe a hora. Tony, muito obrigado. Deus te abençoe. Tudo bom, obrigado a você. E que Deus possa te... Desculpa aí qualquer coisa. Não tem nada para dizer. Você dá uma cortada aí. Eu tenho que te agradecer muito aqui. E que tudo isso que você fez para Brasília de Minas, para as pessoas, que você seja recompensado com muitas bênçãos, viu? Obrigado, muito obrigado mesmo. Amém. Gente, compartilha aí esse vídeo, se inscreva no canal, você que ainda não se inscreveu. Essa aqui foi um resumo da história de Antônio Geraldo. Tony Pequeno. Tony Pequeno. Valeu, gente. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.